Imagine um homem no meio de uma tempestade. Relâmpagos no céu, ventos impiedosos, caos por todos os lados. E mesmo assim, ele está ali, firme, em silêncio, com os olhos fechados e a mente em paz. Não se trata de magia, não é negação. É a prática de uma filosofia milenar, o estoicismo. Hoje, em um mundo onde tudo é ruído, opinião, cobrança, excesso, pressão, essa filosofia se torna um escudo, uma armadura para a alma. Se você sente que a vida está acelerada demais, que as notícias não param, que sua mente não silencia, este vídeo é para você. Durante a próxima hora, vamos mergulhar em 6 técnicas estoicas comprovadas para encontrar paz interior, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E se você quer mais conteúdo como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a sabedoria antiga ganha voz para o mundo moderno. Vamos começar. Técnica 1: dicotomia do controle. A primeira técnica estoica é talvez a mais poderosa de todas, a dicotomia do controle. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas vive como se tudo estivesse sob seu comando. Elas se frustram com o trânsito, se abalam com a opinião dos outros, se desesperam diante de eventos inevitáveis. A sabedoria estoica começa com um filtro: distinguir o que está nas nossas mãos e o que está fora do nosso alcance. Isso muda tudo. Você não controla as ações alheias, nem as decisões políticas, nem o tempo. Mas você controla sua resposta, sua atitude, seu foco. Quando você internaliza essa verdade, algo muda. Você para de desperdiçar energia onde não tem poder e começa a cultivar presença e serenidade onde tem domínio, dentro de si. Epicteto ensina: a chave da felicidade está em saber que o que acontece fora de você não pode afetar a sua paz, a menos que você permita. Imagine carregar uma mochila. Se ela está cheia de pedras que você não escolheu, por que continuar carregando? Ao aplicar essa técnica diariamente, você perceberá menos raiva, menos ansiedade, menos culpa. E no lugar disso, mais clareza, mais leveza, mais autonomia. A paz nasce do foco certo. E o foco certo começa com a dicotomia do controle. Técnica 2: visualização negativa. A visualização negativa é um exercício mental que os estoicos usavam para fortalecer a mente e valorizar a vida. Ela consiste em imaginar, com serenidade, a possibilidade de perder o que você tem. Não como punição, mas como despertar. Imagine perder sua casa, seu trabalho, um ente querido, sua saúde, sua liberdade. Pense, mesmo que por um minuto, no que isso significaria, no vazio que deixaria. Agora volte para o presente, olhe em volta, perceba o que ainda tem e sinta a gratidão emergir, silenciosa, poderosa. Sêneca escreveu: devemos preparar a mente contra os golpes do destino e pensar em tudo o que pode acontecer. Assim, nada nos abalará. Essa técnica não é pessimismo. É um antídoto contra o excesso de apego, contra o conforto automático, contra o esquecimento do quanto somos frágeis e passageiros. Ela também ensina resiliência. Se você já pensou no pior, o pior não te surpreende. E quando ele não vem, você se sente abençoado. Treinar a mente para aceitar a perda, paradoxalmente, nos faz viver com mais presença e mais amor. A vida se torna mais nítida quando enxergamos seu fim. E isso nos dá paz, porque a gratidão toma o lugar da exigência. A visualização negativa não te torna frio, te torna desperto. Técnica 3: momento mori. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essa frase, que pode parecer sombria à primeira vista, é um lembrete constante da urgência e da beleza da vida. Os estoicos não temiam a morte. Eles a honravam como parte da natureza. E mais do que isso, usavam a consciência da morte como bússola para viver melhor. Pense, se hoje fosse seu último dia, o que você diria? O que faria? O que deixaria de lado? Memento mori nos tira do piloto automático, nos resgata do amanhã ilusório, nos obriga a perguntar: o que estou fazendo com o meu tempo? Marco Aurélio aconselhava:
Não viva como se fosse imortal. Você tem um tempo limitado, use-o bem. Essa técnica não é sobre medo, mas sobre clareza. Quando você se lembra que vai morrer, você escolhe melhor com quem gasta sua energia. Você perdoa mais rápido, ama com mais presença, se entrega com mais verdade. Memento Mori também nos ajuda a relativizar problemas. Quantas brigas, preocupações e ansiedades perderiam força se você lembrasse que tudo é finito? A morte, para os estoicos, é uma professora silenciosa, e quem aprende com ela encontra paz. Não se trata de viver com pressa, mas com consciência, e essa consciência muda tudo. Técnica 4. Virtude como guia. A virtude era, para os estoicos, o único bem verdadeiro. Tudo o mais é neutro. Saúde, riqueza, beleza, fama. Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. A virtude, por outro lado, é sempre boa, sempre construtiva, sempre libertadora. As 4 virtudes estoicas são sabedoria, tomar decisões com razão e discernimento; coragem, enfrentar o medo e agir apesar dele; justiça, tratar os outros com equidade e respeito; temperança, viver com equilíbrio e moderação. Viver de acordo com a virtude traz paz, porque alinha o seu interior. Quando você faz o que é certo, mesmo que difícil, você silencia o conflito interno. Você para de se debater entre agradar os outros e ser fiel a si mesmo. Você encontra uma bússola interna que funciona em qualquer tempestade. Marco Aurélio escrevia para si: a única coisa que importa é agir de acordo com a razão e a virtude. Todo o resto é ruído. Imagine que a cada decisão você pergunte: isso é sábio? É justo? É corajoso? É equilibrado? Esse filtro simplifica a vida, e simplificar é um caminho direto para a paz. Porque onde há clareza de valores, há firmeza de espírito. E onde há firmeza, o caos do mundo não entra. Técnica 5. Amor fati. Amor fati significa amor ao destino. Não apenas aceitar o que acontece, mas acolher, abraçar, agradecer. Essa é uma das ideias mais revolucionárias da filosofia estoica, porque ela transforma a dor em aprendizado, obstáculo em oportunidade, perda em lapidação. Nietzsche, inspirado pelos estoicos, disse: não diga apenas que isso aconteceu. Diga: eu quero que isso aconteça. Amar o que acontece não é passividade, é sabedoria. É confiar que, mesmo sem entender agora, há sentido. Sêneca escrevia: o homem sábio se adapta ao destino como o fogo molda tudo que é jogado nele. Amor fati ensina humildade, porque nem tudo será como você quer, mas tudo pode ser aproveitado como lição. Quando você para de resistir ao que é, você economiza energia. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna parceiro do universo. Cada desafio vira um treino, cada dor um despertar, cada queda um degrau. E nessa postura de aceitação ativa, nasce uma paz inabalável. Porque o mundo deixa de ser inimigo e passa a ser mestre. Técnica 6. Diário estoico. A escrita é uma forma de conversar com a alma, e os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia todos os dias. Suas meditações não eram para o público, eram lembretes para si mesmo. Corretivos, reflexões, confissões. Escrever nos traz clareza. Quando você coloca no papel o que sente, pensa e deseja, você se entende melhor. O diário estoico não é sobre narrar fatos, é sobre investigar a si mesmo. Pergunte-se: o que fiz hoje que foi digno? Onde perdi o controle? O que me afetou e por quê? Como posso agir melhor amanhã? Essa prática diária fortalece a autoconsciência, e a autoconsciência é o solo da paz interior. Sêneca dizia: o maior poder é sobre si mesmo. Ao escrever, você detecta padrões, corrige desvios, celebra progressos e aprende todos os dias a viver com mais intenção. Num mundo de distrações, sentar-se com papel e caneta é um ato de resistência, é um ato de cuidado. E esse cuidado com a mente, com os pensamentos, com a alma, gera serenidade. Escrever é olhar para dentro. E quem olha para dentro, encontra paz. O mundo não vai parar. As cobranças não vão cessar. A velocidade não vai diminuir. Mas você pode se tornar aquele homem no meio da tempestade.
firme, em paz, estoico. As técnicas estão aqui. Agora é com você. Pratique a dicotomia do controle. Visualize o que pode faltar. Lembre-se da morte. Viva pela virtude. Ame o destino. E escreva sobre sua jornada. Se esse vídeo te tocou, compartilhe com quem precisa encontrar calma no caos. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. E nos comentários escreva: "A paz começa em mim", para que essa mensagem ecoe. A filosofia não está nos livros. Ela está em como você escolhe viver. Que você escolha a paz estoica.